Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 23 de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira a gente vai dar sequência ao nosso Imersão pelo livro de Êxodo. Hoje a gente vai falar de Êxodo, capítulo de número 27. E o tema hoje é o altar, o pátio e o óleo para o candelabro, o óleo para as lâmpadas. São mais 3 descrições ou prescrições de Deus. Eu confesso que tive alguma dificuldade aqui, como ontem também, de encontrar um texto que pudesse resumir todo o capítulo. Na verdade, a gente pode encontrar antes, quando Deus ordena, dizendo: faça tudo de acordo com o que eu ordenei a vocês, mas eu separei aqui o versículo 1 do capítulo, que vai iniciar também a descrição de Deus aqui. Então, Êxodo capítulo 27, versículo 1 diz assim: façam um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Então ele vai descrever aqui o altar, depois ele vai descrever também o pátio e por último o óleo para o candelabro. Eu vou mostrar isso aqui só ressaltando que aqui nós temos também exigências, são exigências de Deus em relação a esses 3 utensílios, né? Na verdade, o pátio não entraria aqui como utensílio, né? Mas exigências de Deus em relação à construção, à edificação do tabernáculo. E aí ele vai falar então agora desses 3 elementos: o altar, o pátio e o óleo para o candelabro. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 8, ele vai tratar do altar de bronze para queimar as ofertas de sacrifício. Vocês sabem, todo mundo conhece aí mais ou menos a história, a gente ainda vai chegar nessa parte aqui do nosso imersão, mas o Senhor vai exigir ali diversas ofertas, que são as chamadas ofertas queimadas. É quando o sacrifício ele é morto, ou o animal é morto como sacrifício, e aquele animal deve ser todo ele queimado, todo ele entregue como oferta de sacrifício ao Senhor. E aonde era feito esse sacrifício? Nesse altar, que como foi descrito aqui, era quadrado, com 2,25 metros, né? Então ele tinha 2,25 metros em todas as suas extremidades, com 1,35 metros de altura. Também tem uma grelha embaixo, então exatamente para que a carne fique em cima, o fogo embaixo, né? Como se fosse realmente uma churrasqueira, né? É um fogo ali queimando para queimar aquelas ofertas. O altar ele era acompanhado de alguns outros recipientes. Que recipientes eram esses? Que utensílios eram esses? Um recipiente para recolher cinzas, então era como se fosse ali um lugar onde as cinzas daqueles sacrifícios deveriam ser colocados. A gente vai ver também que depois esse altar ele recebe prescrições próprias, então a cinza dele deveria ser retirada de tempos em tempos. O fogo ali não deveria se apagar, então tem uma série de outros detalhes aqui sobre o altar, mas por hora a gente vai focar aqui só na construção dos recipientes, dos utensílios do altar. Um deles é o recipiente para cinzas, outros são as pás, que eram usadas ali para recolher essas cinzas, retirar essas cinzas que sobravam ali depois de ser feito o sacrifício. As bacias de aspersão, que eram usados para lavar a mão do sacerdote, os garfos para a carne e os braseiros. Então você tinha ali os garfos para a carne, que eram tridentes mesmo ali para poder virar a carne, enfim, coisa que a gente vai em churrasco já viu de alguma forma, né? E os braseiros, ou seja, os lugares onde as brasas eram colocadas para que aquele sacrifício então fosse totalmente queimado. Tudo isso, o altar, o recipiente para recolher cinza, as pás, bacia de aspersão, os garfos, tudo isso deveria ser feito de bronze, madeira de acácia, na verdade, né? Madeira de acácia e todo revestido de bronze. Acho que só aqui as bacias, né? Alguns outros utensílios aqui que seria de bronze puro,
não me lembro aqui qual deles que ele faz menção, mas alguns seriam de bronze puro, mas nesse caso aqui a grande maioria era de madeira de acácia com revestimento de bronze, tá? Outra recomendação aqui, outra exigência do Senhor. Deus então fez exigências acerca do altar com descrições perfeitas e também agora exigências em relação ao pátio. É o pátio retangular para rodear o tabernáculo. Então a descrição do pátio vai do versículo 9 até o versículo 19. Só lembrando aqui mais ou menos como seria essa construção. Como o próprio tabernáculo seria retangular e ele deveria ficar no centro do acampamento de Israel, depois a gente vai ver isso mais para frente aqui, 3 tribos iriam acampar ao oriente, 3 tribos ao ocidente, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul. E no centro ficaria então o tabernáculo. Só que o tabernáculo era retangular. Então, qual era aqui, como Deus é perfeito nas suas exigências? Como ele era retangular, parte desse desenho teria uma medida, outra parte teria outra medida, ou seja, partes X e Y seriam maiores, partes Z e H seriam menores. Então essas foram as descrições aqui do pátio, lembrando que era no pátio que ficava o altar. O altar, onde as ofertas seriam queimadas, não ficava dentro do tabernáculo. Se a gente se lembrar ontem, o tabernáculo ele tem 2, por assim dizer, cômodos, né? 2 repartições. O lugar santo e o lugar santíssimo ficavam lá dentro do tabernáculo. E essa parte externa, aqui na parte de fora, era o pátio, que fazia parte do tabernáculo. Então era considerado também como lugar sagrado. E nesse pátio externo, essa parte de fora aqui do tabernáculo, era onde era colocado então o altar para o sacrifício e onde era também ali feito esse sacrifício. Ficava lá a bacia de aspersão, ficava tudo lá. Esse pátio externo, ele era cercado por hastes, né? Deixa eu ver aqui o nome que o Moisés usou aqui, colunas. Eram colunas com cortinas de linho fino trançado. E na parte oriental era feito ali como se fosse uma porta para a entrada dos adoradores. E o último aspecto aqui vai do versículo 20 até o 21, 2 versículos apenas, falando sobre o óleo para ser colocado no candelabro, né, que ficava aceso ali continuamente também. Esse óleo deveria ser de altíssima qualidade, tem também prescrição para o óleo, ou seja, até o óleo que ia ser usado lá no tabernáculo deveria ser um óleo de acordo com as prescrições, de acordo com as exigências de Deus. E agora a gente entra então em algumas aplicações práticas desse texto. Por que esse texto está aqui? Tem aplicações para ele? Tem, claro que tem. Porém, como ontem, por exemplo, a gente tem um referente, ontem o texto que a gente leu aqui sobre as armações do tabernáculo, o próprio tabernáculo e o véu, nós tínhamos referentes lá em Hebreus, por exemplo. Mas em relação a esses capítulos aqui, esses versículos, né, esses 3 exigências de Deus aqui sobre o altar, o pátio e o óleo, a gente não tem referentes em outros pontos da Bíblia, exceto algumas menções assim muito pequenas a respeito do altar. Então, nesses casos, a gente precisa tomar muito cuidado ao interpretar esse texto para a gente não para não forçar o texto a dizer alguma coisa que o texto mesmo não está dizendo. Então, aqui exige um cuidado maior. Porém, eu não posso descartar esse texto como se ele não fosse importante. Ele é importante e ele está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Tomar cuidado, mas procurar aqui algumas aplicações para esse texto. E a aplicação é essencial aqui, não só nesse caso, mas em outros também, né? Por exemplo, amanhã a gente vai falar das vestes do sacerdote, a gente vai falar da maneira como o sacerdote deveria ser consagrado, que é mais para frente. Ontem falamos do tabernáculo e tudo mais. Tudo isso aqui mostra que Deus, ele é preciso
suas prescrições. Então a primeira aplicação aqui é que tem que ser feito do jeito de Deus. Falei um pouco sobre isso ontem e nesses aspectos aqui a gente tem que sempre se lembrar. As coisas têm que ser feitas do jeito de Deus, é da maneira de Deus, é da forma como Deus faz. Eu não posso fazer do jeito que eu acho certo, do jeito que eu acho correto. Eu preciso buscar as prescrições bíblicas, porque elas são importantes. Se não fossem, não estariam aqui. Deus poderia falar, olha, faça um tabernáculo de acordo com a sua criatividade. Não, Deus falou, eu quero que o tabernáculo seja feito dessa maneira. Então, Deus ele é preciso nas suas prescrições. E por que Deus é perfeito, preciso nas suas prescrições? Porque Deus é santo. A santidade de Deus, ela exige perfeição, nada menos do que perfeição. Então, Deus, nós sabemos, conhecemos aí, Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus também é santidade. E o que é santidade? Santidade é exatamente a perfeição de Deus. Deus ele é perfeito em todos os seus atos, atitudes, pensamentos, vontade, propósito, desejo. Tudo que Deus faz é perfeito. Como um Deus perfeito, ele precisa se relacionar com homens perfeitos. Lembra que Êxodo, o tema central de Êxodo é o relacionamento de Deus com o seu povo? Então, se Deus é perfeito e a santidade de Deus é perfeita, ele exige também perfeição daqueles que vão se relacionar com ele. E aí é o problema. Por quê? Porque nós não conseguimos alcançar o nível de perfeição de Deus. E aqui nesse texto propriamente dito, a gente tem um elemento muito importante, porque o altar era o lugar onde o sacrifício deveria ser queimado. E o sacrifício ele deveria ser o quê? Perfeito. Ele não poderia ter defeitos de maneira nenhuma. Isso remete tanto perfeição como sacrifício substitutivo, reflete em Jesus. Jesus é o homem perfeito que permitiu, por meio do seu sacrifício, que homens imperfeitos se relacionassem com Deus. Por que nós podemos nos relacionar com Deus? Porque somos bonzinhos? Porque somos gente boa? Porque fazemos tudo certinho? Não, nós nos relacionamos com Deus porque Cristo é perfeito. E a perfeição de Cristo nos deu acesso, o assunto de ontem, ao trono da graça. Isso significa então que, como Jesus é o homem perfeito, que me deu acesso, eu não preciso ser perfeito? Não. A Bíblia fala de um processo, que é o processo de santificação. E o que é esse processo de santificação? Que a gente ouve falar bastante. É o processo em que Deus trabalha na vida do crente para transformar o crente em alguém parecido com o homem perfeito que é Jesus. Já ouviu aquela expressão errar é humano? Não, essa não é uma expressão bíblica. Errar na Bíblia é pecado. Na Bíblia, o humano é Jesus. Jesus é o ser humano perfeito. E o propósito de Deus para com os crentes, se você quiser saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, é muito fácil. Não precisa pagar aí para algum coaching para te ajudar a descobrir qual é o seu propósito. O propósito para todo crente é a sua santificação. Romanos capítulo 8 vai falar sobre isso. É o processo em que todo crente é colocado, em que ele se torna parecido com Jesus. Esse processo, eu gosto de ilustrar esse processo como uma habitação no palácio do rei. Então é como se Jesus te convidasse, me convidasse para morar junto com ele no palácio, e à medida que eu vou vendo como Jesus age em sua vida diária, eu vou também replicando. É o que o Novo Testamento chama de discipulado. Eu vou me tornando parecido com Jesus à medida que o tempo vai passando. Então, a santificação é o processo de tornar os crentes
homens, e aí homens e mulheres, claro, né? Homens aqui como humanidade, é o processo de tornar o homem parecido com Jesus, parecido com o homem perfeito. Essa santificação inclui dois braços distintos, mas complementares, como dois lados de uma mesma moeda, que é, de um lado, a mortificação da velha natureza, ou seja, coisas que você vai precisar parar de fazer, e aqui eu quero já te adiantar que pode incluir aí, né, a libertação de alguns vícios, como beber, fumar, tudo mais, mas a essência não é isso. A essência é tratar com os afetos mais profundos do coração, com os desejos. Então a ideia aqui é o que leva alguém a fumar, o que leva alguém a beber, o que leva alguém a amar o dinheiro a ponto de ficar fazendo apostas ali na Mega Sena a vida inteira ou em qualquer outra loteria para tentar solucionar os seus problemas. O que leva as pessoas a amarem essas coisas? Então, a natureza do homem, a velha natureza, os seus amores devem ser mortificados. O crente é um hedonista. O que é isso? Ele busca prazer, mas ele busca prazer nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. Então, a primeira questão em relação à santificação é a mortificação. Mas o outro lado da moeda é a vivificação. Então, se por um lado eu devo fazer morrer a velha natureza, por outro lado eu tenho que fazer viver a natureza de Cristo. Eu tenho que substituir, por assim dizer, os amores antigos por um novo amor. E nós só conseguimos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a abandonar a velha natureza, os velhos amores e a amar a Cristo e a amar as coisas que Cristo ama. Então, isso é basicamente o processo de santificação, o processo de nos tornar perfeitos. Assim como o altar era perfeito, o pátio era perfeito, o óleo aqui tinha que ser de alta qualidade, tudo isso para nos mostrar que nós também devemos ser perfeitos e nós vamos alcançar isso por meio do processo de santificação. Moral da história: Jesus é o homem perfeito que se entregou para atender às perfeitas exigências de Deus. Lembra que eu disse que as leis cerimoniais foram atendidas em Jesus? Aqui, a construção desse tabernáculo era uma lei cerimonial. E essa lei cerimonial, ela foi plenamente atendida em Jesus. Jesus, ele é o homem perfeito que atende às exigências perfeitas de Deus. E o desafio do Léo, então, já que essa é a nossa conclusão, qual é o desafio do Léo? O processo de santificação, esse processo de nos tornar parecidos com Jesus, envolve toda a realidade do crente. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele está envolvido em todas as áreas da nossa vida para nos tornarmos parecidos com Jesus. Eu poderia citar áreas aqui muito específicas e mais importantes, como a área sentimental, casamento, para o solteiro, né, a solteirice, poderia citar a vida financeira, espiritual, tudo mais, mas é importante só você saber que toda a realidade do crente, aspectos importantes ou aspectos não tão importantes assim, todos eles são cobertos pelo processo de santificação. E nesse processo Deus vai literalmente, por meio do Espírito Santo, mortificar áreas na sua vida e vivificar áreas na sua e na minha vida. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, aí pare então um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nos deparamos com prescrições perfeitas a respeito das exigências que o Senhor faz. Essas prescrições perfeitas, Senhor, nos remetem naturalmente a Jesus, o homem perfeito. E também, Senhor Deus, nos desafia a encarar o processo de santificação como um processo de nos tornarmos parecidos com Jesus. É um processo difícil em que nós dependemos
da graça e do amor do Senhor para nos livrarmos das nossas mazelas e também para que possamos vivificar a natureza de Cristo em nós mesmos. Ajuda-nos, Pai. É a minha oração nessa manhã e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.